Cara, eu não quero defender o Depay não, mano. Mas assim, eu tô vendo muitas pessoas nas redes sociais, principalmente TikTok, cara, falando mal do Depay, falando que pô, o Nicola, que é um cara que eu admiro pra caramba, mas, pô, ai, que o Depay gasta não sei quanto em segurança, que o Corinthians, né? Que o Corinthians gasta não sei quanto em segurança pelo Depay. Cara, em vez de falar do Depay, mano, vamos falar do que aconteceu no jogo contra o Santos. Vamos falar do Dorival. Vamos falar do esquema que o Dorival tá usando. Vamos falar do Dorival em vez de falar do Depay? Tudo é Depay, 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 Depay. O Corinthians hoje perdeu de 3-1. A culpa foi do Depay? Desculpa, cara. A última culpa foi a do Depay. Entendeu? Eu entendo, tá? O Depay tem que realmente mostrar mais. O Depay tá devendo bastante. Acho que tem muito a melhorar ainda. Né, cara? O Depay não tá jogando a bola que ele deveria jogar. Acho que ele acha que ele é maior do que ele é. Concordo, tá? E na minha visão, se você pegar o Depay e o Neymar, né? O Neymar tava jogando mais que o Depay. O Neymar tava jogando mais que o Depay. Mas eu acho, mano, que é muita falação, cara. Muita falação, sabe? Eu não vejo ninguém falando sobre o esquema que o Dorival tá optando usar. Não vejo ninguém falando das peças que o Dorival tá usando. Não vejo nada falando do Dorival, cara. E é só Depay, 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 Depay isso, Depay aquilo, Depay. Mano, chega uma hora que enche o saco, né, velho? Desculpa, mano. Chega uma hora que enche o saco. Eu precisava fazer esse vídeo aqui, mano. Pô, desculpa, gente. A gente perdeu pro Santos. A gente perdeu pro Sport. A culpa foi do Depay. A culpa foi do Depay? Não foi, mano. Não foi, gente. Não foi, entendeu? Então acho que, cara, não sei, mano. Eu acho que falar de Corinthians deve ser muito gostoso. Falar de Corinthians deve ser muito bom. Falar de Corinthians deve dar uma mídia do caramba, né? Ainda não me deu essa mídia, mas estamos esperando. Mas, cara, enfim, acho que é muita falação, mano. Muita falação. O Corinthians chama muita atenção. Falar mal do Corinthians é muito bom, né, cara? E pegar no pé de Depay, 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 aquilo é maravilhoso, sabe, cara? Inclusive, mano, vou falar aqui, cara. No finalzinho do jogo, mano, Depay foi um dos únicos caras que tava correndo, tá? Foi um dos únicos caras que estavam correndo dentro de campo, tá? Enfim, outra coisa que pra mim que não ajuda o Depay, cara, é a formação tática, gente. O Depay joga de costas muitas vezes pro defensor, cara. E o Depay de costas é um terror. É um terror, é um terror, é um terror, entendeu? Se o Depay pegasse a bola mais de frente, tá ligado? Pegasse a bola no pé e tentasse ter uma visão de jogo diferente, né? Como posso dizer? Como se ele jogasse na ponta, tá ligado? Porque ele pode pegar a bola lá na ponta, não acho que ele ia ganhar no drible muitas vezes, mas ele pode arrumar uma tabelinha, ele pode achar alguém mais livre, entendeu? Eu acho que se treinar o Corinthians em relação à velocidade, acho que vai dar certo. Mas se não, não vai dar tão certo assim o Depay. Mas mesmo o Depay sem velocidade, acho que o Corinthians poderia tentar, velho. O Corinthians poderia tentar, por que não, mano? Por que não, entendeu? Ah, e assim, outra coisa que eu não vejo ninguém falando, né, cara? O porquê que o Corinthians é um time tão cansado, o porquê que o Corinthians, com os atletas dele, não transforma os atletas dele em atletas mais atléticos. Não vejo ninguém reclamando dos treinos do Corinthians, não vejo ninguém reclamando dos goleiros do Corinthians, né, cara, em relação à preparação de goleiro. Porque, desculpa, a preparação de goleiro do Corinthians é ruim, a preparação física do Corinthians é ruim, a forma que o time do Corinthians treina é ruim, tá ligado? Gente, pega os caras do Palmeiras. São caras muito mais atléticos do que o do Corinthians. O Corinthians parece o Barcelona lá em 2009, né? Se você vê uma entrevista do Rafinha Alcântara, cara, que ele fala que lá em 2009, 2008, tipo, o time do Barcelona não pegava academia, não fazia academia. Os moleques da base do Barcelona não sabiam nem o que era academia, entendeu? E não é que o Corinthians não treine na academia hoje, treina, cara, mas na minha visão deve treinar errado, mano. Porque se você pega os moleques do Palmeiras que estão subindo ou que acabaram de subir, eles já têm um corpo muito mais preparado pro profissional do que os moleques do Corinthians. E até os próprios atletas profissionais. Entendeu? Os atletas do Palmeiras correm muito mais do que os atletas do Corinthians. Isso em todo jogo. E sabe o que eu não entendo, cara? Que mesmo assim o Corinthians, tipo assim, o Palmeiras, corre mais que o Corinthians, tem atletas mais preparados que o do Corinthians e não poupa tanto, cara. O do Corinthians não, mano. O Dorival palpa o Corinthians todo jogo. Todo jogo o Dorival palpa o Corinthians. Tudo bem que deu uma paradinha, né? Mas por conta de falta de opção. Mas, cara, a maioria dos jogos, o Dorival poupa o Corinthians.
Poupa o Corinthians na Copa do Brasil, poupava o Corinthians na Libertadores, na Sul-Americana, poupava o Corinthians no Brasileirão. Todo jogo o Dorival poupava alguém, entendeu? Mas por quê? Mas por quê? Entendeu? Sendo que os jogadores do Corinthians não correm dentro de campo. Vai poupar por quê? Entendeu, cara? Então, são coisas que, assim, que eu me pergunto, mas que ninguém se pergunta, cara. E pra mim isso é um absurdo. Só falar de Depay. Que pra mim, o Depay não é o maior problema. Pra mim, o Depay não é o maior problema. Quem dera se o Depay fosse o maior problema do Corinthians. Quem dera se o salário que o Depay ganha fosse o maior problema do Corinthians, gente. Ele tá devendo jogar futebol? Tá devendo. Não tá jogando tudo que ele pode jogar, na minha visão. Mas por que ele não tá jogando tudo que ele deveria jogar? É porque o Corinthians treina errado, fisicamente? É porque o Corinthians tem um esquema ruim? Um coletivo ruim? Porque, desculpa, não é só o Depay que joga mal, cara. Não é só o Depay que joga mal. É todo mundo. Cara, querendo ou não, até o Yuri Alberto. Até o Yuri Alberto. Entendeu? Mas por quê? É culpa do Yuri? Não, é porque o coletivo do Corinthians é muito ruim. Essa tática do Dorival é muito ruim. A outra tática sem ser de três zagueiros, mas com meio campo até na minha bunda, é muito ruim. Entendeu? É muito ruim essa tática. Não funciona mais. Funcionou em um período em 2024. Beleza, ela foi muito boa essa tática losango em 2024, mas ela não funciona mais. Ponto. Vamos ter que mudar. Por que não funciona mais? É porque os times pegaram? É porque os times entenderam como o Corinthians joga? Tem que ver. Entendeu? Ou porque o Corinthians aprendeu a jogar? Tem que ver. Entendeu? Essa tática de três zagueiros, por que ela não funciona? Eu não vejo ninguém falando isso. Entendeu? Por que essa tática de três zagueiros não funciona? Porque a transição ofensiva do Corinthians é muito ruim. Entendeu? Eu não vejo ninguém falando sobre isso. Querem culpar Coronado. Desculpa, né? Na verdade, antes culpavam Coronado. Coronado saiu, o time piorou. Essa que é a verdade. O Coronado faz muita falta. Ai, Davi, mas o Coronado não fazia nada quando entrava. Realmente, cara, eu acho que o Coronado era outro que devia muito pro que ganhava. Só que era um cara bom, mano. Era um cara experiente. Era um cara que tinha uma visão de jogo diferente. Que Breno Bidon não tem, que Michael não tem, que o Corinthians não tem um meia como o Garro, o Corinthians não tem meia como o Coronado. Entendeu? O que tinha, mandou embora. Foi um planejamento horroroso do Corinthians. Foi um planejamento. Mano, de 2024 pra cá, assim, pra mim, a merda começou lá em 2024 no início, tá? Pra mim, aquele planejamento de tirar 11 jogadores, gente, que time endividado consegue tirar 11 jogadores? Não se sustenta, mano. Não se sustenta. Acho que tinham que ter tirado alguns jogadores, tinha que ter saído alguns jogadores, mas não um time inteiro quase, mano. Em 2024, o time do Corinthians inteiro sai, né, cara? No início, basicamente quase inteiro. Tanto que o Mano Menezes quase não tinha opção pra jogar, né? Era muito atleta da base, muito atleta da base. E hoje ainda tá tendo esse problema. Aí Fabinho Soldado chega. Contrata peças muito importantes pro momento. Acho que momentaneamente as peças que o Fabinho contratou foram muito boas. Principalmente Depay, André Ramalho, né? Foram muito boas, deu certo, deu certo. 2025, Corinthians com muitos problemas financeiros. Difícil contratar no início do ano, a gente não consegue contratar. E aí, cara, no meio do ano agora, a gente tá com dificuldade financeira. Contrata o quê? Só o Vitinho. É isso, né? Só o Vitinho. Só que, pra mim, o principal erro do Fabinho foi o quê? Nesse ano. Ter tirado jogadores como o Pedro Henrique, como o Fagner. Assim, eu entendo até o Fagner, porque, pô, beleza, mano. Talvez o momento dele já tinha chegado no Corinthians, mas não tinha que ter tirado o Fagner. O Pedro Henrique não tinha que ter tirado. Hector Hernandes, Pedro Raul, até beleza. Esses jogadores até beleza. Mas, pô, o Pedro Henrique não tinha que ter saído. Fagner não tinha que ter saído. Coronado não podia ter saído. Se quisesse tirar o Coronado era no meio do ano, mano. Não no meio, cara. Não faz isso no meio do ano. É no final do ano. Faz no final da temporada, onde tudo reinicia. Entendeu? Mas no meio do ano não, mano. É por isso que eu fico puto, essas mudanças de elenco no meio do ano. Eu não gosto. Eu não gosto. Mas enfim, cara, eu não entendo porque a mídia tem tanto assim, que pegar no pé do Depay, no pé do Corinthians, entende? Eu acho que a mídia, mano, ela se passa, querendo chamar muita atençãozinha e elas não dão a devida atenção pro que realmente deveriam dar, né, cara? A mídia é fogo. E eu discordo de, assim, de meia culpa que estão colocando no Depay, tá? Discordo muito, 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 muito. Acho que ele realmente tem que jogar melhor, mas eu acho que antes dele ser o problema, existem muitos outros problemas dentro do Corinthians. Seja dentro de campo, seja político. E só depois disso vem o Depay. Então, assim, acho que, enfim, não caiu nessa, tá, rapaziada? Não caiu nessa.
Deixa o seu like, se inscreva no canal e tamo junto.